Olá pessoal, tudo bem? Na parte passada, a gente começou a ver retas. E nós vimos 4 tipos de representar essas retas. Nessa parte aqui da aula, a gente vai ver um pouquinho mais sobre relações entre retas, tá? E aí, uma primeira relação que a gente pode ver está relacionada com um ângulo aí entre essas duas retas, tá? Então, duas retas, tá? Vou supor duas retas aqui no espaço, tá? E eu tenho a segunda reta passando aqui atrás, tá? Aqui eu vou deixar um buraquinho aqui atrás para indicar que ela está passando lá atrás, tá? Beleza? Bem, embora elas estejam passando lá atrás, elas não estejam se tocando, né? É comum, por exemplo, essa reta e essa caneta digitalizadora não estão se tocando, tá? E são retas, tal, que estão no espaço aí. Bem, né? Então, nessa relação aqui entre retas, como que funcionaria um ângulo entre elas, né? Como é que eu consigo analisar essa questão dos ângulos? A gente olha para os vetores, tá? Então, se a gente tiver uma reta R e uma reta S aqui, essas retas elas vão ter. A primeira, eu vou considerar que ela tem um ponto de referência. A segunda também tem um ponto de referência, tá? Mas aí o que a gente tem é o seguinte: essa minha primeira reta, ela tem um vetor que eu vou chamar de U, e a minha segunda reta, ela tem um outro vetor que eu vou chamar de V, tá? Então, o que dá para a gente pensar é o seguinte: ao invés de eu ficar forçando a barra com relação às retas, por que eu não comparo os vetores? Certo? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é que o ângulo que essas duas retas fazem são os mesmos, é o mesmo ângulo que os vetores fazem entre si, tá? Aqui a gente só tem não uma pegadinha, mas a gente só tem um detalhe, que é o seguinte. Por exemplo, se eu supor essas duas retas aqui, tá? Eu vou até supor que elas estão no mesmo plano, ok? Bem, o que vai acontecer aqui é, por exemplo, se eu tiver que o vetor de uma delas está para cá, vetor U, e se eu tiver que o vetor da outra está para cá, V, tá? Se eu calcular o ângulo entre esses dois vetores, né, que a gente já sabe calcular, eu calcularia esse ângulo aqui, né? Vou chamar ele de alfa aqui. Mas está certo isso? Bem, não está correto, tá? Então, esse ângulo aqui não seria calculado desse jeito. Por quê? Porque quando a gente pensa em qual o ângulo entre as retas, né, eu sempre vou ter esses dois ângulos. Eu vou ter o ângulo maior e o ângulo menor, né? Eles podem ser no máximo iguais, mas um vai ser maior, o outro vai ser menor. A soma dá 180, tá? Então, mas tem uma convenção de que como a reta ela é um pouco mais direção do que o sentido que o vetor dá, porque ela vai infinitamente nos dois sentidos, né? Então, a direção dela importa mais do que o sentido. Para o vetor é muito importante o sentido, para a reta não, para a reta é mais direção. Então, convencionou-se, né, tem a convenção de utilizar-se sempre o menor ângulo, tá? Como a gente vai usar sempre o menor ângulo, o que vai mudar naquela fórmula de cosseno que a gente já conhecia, né? Cosseno do ângulo era o produto escalar dividido pelo comprimento de U e V. O que vai mudar é que eu sempre vou analisar esse cara aqui em cima em módulo, tá? Por que em módulo? Porque em módulo garante que o produto escalar vai dar sempre positivo, e aí o cosseno de alguma coisa positiva, né, entre 0 e 1, ele vai dar sempre entre 0 e 90 graus. Então vai dar sempre o menor ângulo. Se eu deixasse aqui em aberto, ele poderia dar negativo, e como negativo, ele poderia dar o maior ângulo, tá? Então por isso a gente deixa em módulo esse cara aqui, ok? E daí é bem simples. Então,
Poxa, se eu quero saber o ângulo entre duas retas, basta eu analisar o ângulo entre esses vetores. A partir daí, a gente pode pensar em outras coisas. Bem, quando que duas retas são paralelas, né? O R é paralelo, essas duas barrinhas aqui, a S. R é paralelo a S se os dois vetores forem paralelos, tá? Então a reta R é paralela à reta S se o vetor da reta R, que é o vetor U, for paralelo ao vetor da reta S, que é o vetor V, tá? Quando que é perpendicular? Mesma coisa, né? O R é perpendicular, e daí o símbolo é esse coisa aqui, né? Esse preguinho com a ponta para cima, essa taxinha aqui com a ponta para cima. Quando que o R é perpendicular a S? Se somente se o vetor U for perpendicular ao vetor V, tá? E a gente tem uma maneira fácil de calcular isso, que é quando o produto escalar de U e de V é zero, tá? Beleza, pessoal? Então, já que eu tenho um ângulo, eu já sei agora se duas retas são paralelas ou se elas são ortogonais, né? Se elas são perpendiculares ou ortogonais. Tem um outro teste, tá tudo aqui, ortogonais paralelas, que aí é se duas retas são coplanares. Isso é bem mais interessante. Tem uma reta, tem outra. Elas podem ser coplanares, ou seja, elas estão no mesmo plano, né? Ou elas podem ser reversas, que são retas que estão em planos diferentes, tá? Bem, como que eu posso descobrir se duas retas são coplanares? Tem uma jogadinha aqui. Qual é a jogada? Bem, vou ter uma reta R aqui, certo? Essa reta R tem um ponto A e eu tenho o vetor U, tá? Vou deixar o vetor em vermelho aqui. Tem o vetor U, ok? Vou desenhar também uma reta S, tá? Essa reta S está aqui. Eu não sei se toca ou não, se eles estão no mesmo plano ou não, tá? Mas ele tem um ponto de referência B, tá? E ele tem um vetor aqui, que é o nosso vetor que eu vou chamar de V, ok? Bem, pessoal, como que a gente poderia, qual que seria a maneira da gente tentar enxergar se essas duas retas estão no mesmo plano ou não? A sacada aqui, pessoal, é fazer mais um vetor. É fazer um vetor com relação aos pontos de referência, tá? Esse vetor aqui é o vetor AB. Bem, na matéria passada a gente já viu algum teste de coplanaridade? Sim, a gente viu o teste de coplanaridade entre três vetores. Se três vetores são coplanares, o produto misto entre eles dá zero. Então, se a minha reta R, né, juntamente com o seu vetor U, se a minha reta S, juntamente com o meu vetor V, e esse vetor AB forem coplanares, é porque as retas também são, tá? Se elas não fossem coplanares, eu vou ter, de certa forma, meio que um volume gerado por esses três vetores aí, tá? Então, a grande sacada é essa. Para que, né, para o teste de coplanaridade, né? Então, para que a reta RS esteja no mesmo plano, deixa eu colocar aqui. Né, então, para que R e S estejam no mesmo plano, tá? Vou chamar de o plano de π, tá ok? Então, para que a reta S esteja no mesmo plano, se somente se, né? Isso aqui vai acontecer se o produto misto entre, e aqui tanto faz a ordem, tá? AB, U e V, tá? Tendo AB como os pontos de referência de RS, U
o vetor de U e ver o vetor de V, esse cara tem que dar 0, tá? E aí, pessoal, esse cara aqui é o determinante, tá? O determinante 3 por 3, tá? E aí a gente consegue ver se duas retas aí estão no mesmo plano. Beleza? Pessoal, isso daqui, essa parte de coplanaridade só serve para o R3, né? Para cima. No R2, né? Que é o plano aí, elas já vão estar no mesmo plano. Então não tem por que testar essa coplanaridade. Mas no R3, a gente tem aí esse teste. Beleza, pessoal? Vamos testar a coplanaridade delas? Vamos fazer um exemplo aqui, tá? E aí, bem, deixa eu só colar uma parte aqui. Bem, esse é o teste de retas coplanares, tá ok? E aí, com isso, a gente consegue montar um quadro com todas as possibilidades de duas retas no R3, ok? Então, eu tenho basicamente isso daqui. Então, as posições relativas entre retas é o seguinte. Ela pode ser coplanar ou reversa, tá? Então, conforme aqui, vocês estão vendo? Reversas, né? E coplanares, estão no mesmo plano. Quando elas estão no mesmo plano, elas podem ser três coisas. Coincidentes, que elas são iguaizinhas, né? Elas podem ser paralelas, certo? Ou elas podem ser concorrentes, tá? E quando elas são concorrentes, elas se encostam num único ponto, tá? Coincidentes, elas se encostam em infinitos pontos, paralelas, elas não se encostam. As concorrentes, elas se encontram num único ponto. Beleza, pessoal? Então, não tem muito segredo, tá? Então, é só isso para calcular posições relativas, tá? Então, qual que seria como que seria a ordem dos testes, né? Qual que é a maneira mais fácil da gente fazer isso? Tem aqui um algoritmo aqui, que é o jeito mais fácil de fazer, tá? Esse algoritmo aqui é basicamente o seguinte, tá? É um conjunto de comandos, é o jeito mais rápido de você encontrar aí e resolver esse problema da posição relativa, tá? Aqui a sugestão é, primeiro, né, você tem as duas entradas, que é a reta R, dada pelo ponto A e o vetor U, tudo mais, reta S também. O primeiro teste que você vai fazer é se as duas retas são paralelas, tá? Ou seja, se os dois vetores são paralelos. Por que você vai fazer esse teste primeiro? Porque ele é mais rápido, tá? E aí, se for paralelo, com certeza é o mesmo plano, tá? Então, aqui, se eu tenho duas coisas que são paralelas, você consegue passar um plano por eles, tá? Porque é como se eles formassem, de certa forma, um quadrado, né? Então, se eu pensar num livro aqui, se eu tenho uma reta paralela aqui, uma outra reta paralela aqui, eles formam essa capa, esse plano, né? Acho que vocês estão vendo assim. Beleza? Eles formam essa capa, esse plano. Então, sempre que duas retas forem paralelas, elas são coplanares. E aí, se você tem que elas são coplanares, você pode fazer dois testes. Se o ponto de um é igual ao ponto da outra, então, se o ponto de uma delas pertence a outra reta, então é porque todos os pontos pertencem, porque se elas são paralelas ou elas são separadas ou elas são juntas, né? Ou coincidentes. Então, a gente tem aí que se meu ponto pertencer a outra reta, então é porque são coincidentes, tá? Então são coplanares e coincidentes. Se não for, então é porque essa reta é paralela. E aí, bem, beleza, não é paralela. Agora só tem duas chances. Ou é concorrente ou é reversa. Para isso, você vai ter que fazer um teste de coplanaridade. Perdão. Para isso, você vai ter que fazer um teste de coplanaridade. Então, você vai ter que saber aí, né? Um ponto aí onde passa essa. Perdão. Você vai ter que saber se elas são coplanares. Você vai ter que fazer o teste, produto misto, o mais caro, determinante, tudo mais. Se esse determinante for zero, são concorrentes.
Se esse determinante for diferente de zero, essas retas são reversas. Beleza? Vamos fazer um exemplo? Então, um exemplo aqui bem simples seria mais ou menos eu pegar o seguinte, tá? Vamos pegar duas retas, tá? A primeira reta aqui R. E aí, pessoal, essas retas vão estar em formatos diferentes, nem sempre ela vem certinho para a gente, né? Então, por exemplo, a nossa primeira reta aqui é dada por x igual a 1 mais 2t, y igual a menos 2 mais t e z igual a 2, tá? Perceba que esse último aqui não tem t, é uma coisa que pode acontecer, tá? E aí a gente tem que estar preparado para isso. E a nossa S aqui, eu vou deixar como y igual a, sei lá, 2x menos 1 e z igual a menos x, por exemplo. Beleza, então coloquei aqui uma reta aqui, duas retas aqui tranquilas. Beleza? Bem, primeiro teste. Antes de fazer o teste, vamos calcular primeiro quem é o nosso ponto de referência e quem é o nosso vetor, tá? Então, da reta R, eu tenho que o meu ponto de referência, eu vou chamar de A, ele é o ponto 1, menos 2 e 2. Ok? Quem é o meu vetor U? Vetor é o que está multiplicando T, né? O primeiro tenho 2 multiplicando. O segundo eu tenho 1 multiplicando. E no Z eu não tenho nada multiplicando. Nada multiplicando é zero, tá? Então aqui é como se eu tivesse um zero vezes T. Tá? Multiplicando aqui. Essa é a minha última função. Beleza? Bem, vamos calcular o do S, tá? O do S, quem seria um ponto nosso de referência? Opa, o A já foi usado. Então vou usar o B. Bem, se eu usar x igual a zero, um clássico, eu tenho que o y vale menos 1, tá? E o meu z vale menos zero, que é zero. Bem, quem seria o nosso vetor U? O vetor U já foi usado. Quem seria o nosso vetor V? Né? Vou usar aquele mesmo critério. Então, 1 para x, aqui é o dobro de x, então, por isso andou o dobro, e aqui é o oposto de x, por isso, menos 1. Tá? 1, 2, menos 1. Ah, professor, duvido. Bem, gera o ponto quando x igual a 1, tá? Diminui esse ponto desse ponto daqui, e você vai ver que vai dar 1, 2 e menos 1. Beleza? Então, calculei minha reta E, calculei minha reta S. Agora sim, como é que eu descubro que dois pontos, que dois vetores são paralelos, tá? Então, essa seria a minha primeira parte aqui, que seria perguntar: U é paralelo a V? Tá? E aí, bem simples, tá? Então, eu preciso saber se U é igual a K vezes V, certo? Ou seja, eu preciso saber se 2 é igual a K vezes 1, certo? 1 é igual a K vezes 2 e 0 é igual a K vezes menos 1, tá? Percebam aqui, pessoal, que aqui o primeiro K precisa ser 2, o segundo K precisa ser meio e o terceiro K precisa ser 0. Então, o que aconteceu aqui? Falhou, né? Então, a nossa conclusão que a gente tem aqui é que não são paralelos, ok? Não são paralelos, então já não são coincidentes também, tá? Então, não são paralelos nem coincidentes. Coincidentes. Beleza? Bem, vou para o segundo teste. Qual que é o segundo teste? É o teste para saber
se elas são coplanares. Para isso, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que calcular o produto misto entre AB, U e V, tá? Eu preciso saber se esses caras aqui são zero. Se for zero, concorrentes. Se não, vão ser reversos. Bem, primeiro eu preciso calcular a B, né? Então, deixa eu calcular a B aqui embaixo, para ganhar um espacinho aqui. Estava faltando. A B, pessoal, é B menos A, tá? Fazendo a conta aqui, eu tenho B é 0 menos 1, vai dar menos 1. Menos 1, menos 2, vai dar mais 1. E 0 menos 2, vai dar menos 2. Ah, professor, precisa ser necessariamente AB? Poderia ser BA, sem problemas, tá? O que importa é você ter um terceiro vetor que relaciona um ponto da reta R com um ponto da reta S. Não necessariamente nessa ordem, pode ser R, vetor R com S ou vetor S com R. Tá? Então, tanto faz aqui. Bem, então vamos lá, né? Para a gente calcular o produto misto, né? Então, eu vou chamar aqui de... Vou chamar de P, não, de P fica próximo de ponto. Vou chamar de M aqui, tá? Produto misto é igual. Aí eu tenho determinante, o AB vale menos 1, 1 e menos 2, tá? O meu vetor U vale 2, 1 e 0. O meu vetor V vale 1, 2 e menos 1. Ok? Então, basicamente, a gente calcular esse determinante, tá? Então, vou calcular daquela forma mais prática. A gente já conhece, né? Então, eu pego aqui menos 1, 2, 1, 1, 2, certo? Faço aqui na direção positiva, tá? Então, eu tenho esse cara e esse cara. Esse primeiro vai ser menos 1 vezes 1 vezes menos 1, vai dar 1. Mais 1 vezes 0 vezes 1 vai dar 0. Menos 2 vezes 2 vezes 2 vai dar menos 8. Ok? Menos. Daí já vou usar outra cor aqui. Menos, tá? Vou fazer a conta de boa aqui. 1 vezes 1 vezes menos 2 dá menos 2. 2 vezes 0 vezes menos 1 dá 0. Menos 1 vezes 2 vezes 1 vai dar menos 2. Tá? E aí, essa conta aqui então vai dar. Eu tenho 1 menos 8, vai dar menos 7. Aqui eu tenho menos 4. Com esse menos aqui de fora vai ficar mais 4. Então, menos 7 mais 4, esse cara dá menos 3. Tá? Não importa muito o valor. O que importa é que ele é diferente de zero. Tá? Como ele é diferente de zero, então o que eu posso afirmar? Posso afirmar que R e S não são coplanares, tá? Então elas não são coplanares e, portanto, né, R e S são reversas. Ok? Então, cada um passa de um lado aí. Beleza, pessoal. Então, é um exercício aí bem tranquilo, né, de se fazer. Vamos fazer uma outra coisa. Vamos calcular o ângulo entre elas, só porque não foi calculado. Qual que é o ângulo entre R e S? Né? Então, seria basicamente cosseno de θ igual a norma do produto escalar de UV pelo comprimento de U vezes o comprimento de V. Tá? Então, aqui em cima seria, né? O escalar V é só multiplicar coordenada por coordenada e somar, né? Então, eu tenho 2 vezes 1, segunda mais 1 vezes 2, mais 0 vezes menos 1.
tá? Tudo isso aqui em norma, tá? Em módulo. Comprimento de U vai ser raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado vezes raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Tá? Então, o cosseno de θ aqui daria 2 mais 2 dá 4, tá? Como é positivo, eu já tiro ele de norma. Aqui embaixo eu vou ter raiz de 5 vezes que eu tenho a raiz de 6. Ok? Bem, então, basicamente, então, vou usar minha calculadora ZIT aqui. Eu tenho 4 dividido pela raiz. Como é raiz de 5 vezes raiz de 6, é dividido pela raiz de 30, né? Isso vai dar 0,73, tá? E aí, fazendo o cosseno menos 1, eu vou ter que em radianos é 0,75. Então, 0,752 radianos, tá? E aí, calculando ele em graus, multiplica por 180, divide por π. Então, o nosso θ aí é aproximadamente 43,09 graus. Beleza, pessoal? Então, muito tranquilo. A gente não consegue agora montar uma reta, tá? De um ponto em um vetor, tá? Me deu um ponto em uma direção e eu tenho uma reta. E a gente consegue agora, dadas duas retas, eu consigo saber o ângulo entre elas, né? Consigo saber também a posição relativa delas, tá? Se elas são reversas, se elas são coplanares e etc. Beleza, pessoal? Acho que para essa parte da aula é isso. Olhem lá na apostila, você vai ter vários outros exemplos. Olhem nas aulas que eu passei lá como complemento, vocês também vão ter alguns exemplos disso. Beleza? Até a próxima parte aí, tá? Até.